Alô, alô, alô? Alô? Tá certo? Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs, sejam todos bem-vindos à Casa do Caminho. Nossos irmãos que nos assistem pela internet também, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma noite de estudo, de aprendizado, né? Com Jesus, através de um dos temas já previamente selecionado aqui, que nós vamos ouvir, estudar, perguntar, e vamos nos atualizar a respeito de mais um tema com referência a uma das obras da doutrina dos Espíritos, né? Muito bem. Antes de nós iniciarmos a nossa reunião, nossos recadinhos costumeiros, de sempre. Nós temos aqui pendente ainda, se alguém quiser ainda, tiver tempo, disposição, quiser nos acompanhar na viagem para Uberaba e Araxá, ainda temos alguns lugares, né? Só procurar a nossa plantonista. Hoje está a Sandra aí, depois do horário da reunião, né? É possível ainda encontrar algum lugar para quem não foi, né? É uma viagem muito bonita, nós vamos encontrar gente nossa, né? Gente que, como nós, lê na cartilha do Kardec, estuda do Evangelho de Jesus, são pessoas bem preparadas. E é um polo maravilhoso, espiritualizado, onde nós vamos nos sentir bem elevados junto com aqueles nossos irmãos. Para quem quiser conhecer, é uma viagem, uma ótima oportunidade para a gente conhecer nossos confrades lá do Triângulo Mineiro, né? Muito bem. Temos aqui agora uma outra tarefa da nossa Casa do Caminho, o trabalho social. Curso de apoio à gestante, com palestras sobre cuidados durante a gravidez, com o bebê e tal. São essas criaturas que vêm aqui todo segundo sábado de cada mês, né? Essas famílias que vêm retirar suas cestas básicas, e tem suas criancinhas, né? Tem pessoas que têm vários bebezinhos, né? Então, nós vamos também dar uma força para esse pessoal, né? Então, esse é o curso para quem é o primeiro e terceiro sábado do mês, às 9 horas da manhã, né? No final do curso, é feita a doação de um enxoval para o bebê. Quem quiser conhecer esse trabalho, então é primeiro e terceiro sábado do mês. Se tiver alguém com problema, não sei como é feito o cadastramento, mas está aqui, já deve ter um grupo já sendo atendido, né? Outra recomendação que nós vemos aqui é o Evangelho no Lar. As pessoas que já conhecem um pouquinho, os iniciantes do Espiritismo, mas tem alguma dúvida quanto ao procedimento do Evangelho no Lar, nós temos todo um roteiro aqui para quem quiser também passar pelo plantão de atendimento, pode receber toda a orientação e qualquer dúvida que tiver, o nosso plantonista poderá tirar, né? E nossos trabalhos nós temos afixado no nosso quadro, né? Durante toda a semana nós temos reunião, com exceção da sexta-feira, que nós temos um trabalho destinado à família dos dependentes químicos. Quem souber de algum caso de alguém que esteja passando por essa problemática, encaminhar a pessoa, o dependente, ou a pessoa que está, logicamente, dando a cobertura para essas criaturas, geralmente a mãe, um conhecido, um amigo, né? Então, é na sexta-feira, às 19h30. Então, nós temos a nossa cesta básica, segundo sábado de cada mês, nós já falamos, né? Nossos cursos de doutrina seguem de vento em popa, para as pessoas que já estão estudando, né? E o que mais que nós temos aqui é o nosso trabalho também social com as pessoas moradoras de rua. Todo final de sábado, um grupo nosso vai até esses nossos irmãos, aí na dependência nas imediações do metrô Carandiru, né? E Tietê,
levam lá um lanche, um suco, uma palavra amiga, e saem todos confortados, não é? É o início, é o trabalhozinho pequenininho da formiguinha, né, da caridade, que faz bem para todo mundo. Então, essa é a iniciação. Esse é o nosso trabalho teórico, do aprendizado, e tem o trabalho propriamente dito da caridade. Porque tendo fé, tendo conhecimento, mas sem a obra, né, tudo isso parece que fica ainda um pouquinho afetado. Então, nós precisamos nos unir também com relação àqueles nossos irmãos. De uma forma geral, todo tipo de caridade é bem-vindo, né? E é preciso que nós exercitemos esse tipo de ação, de conduta, para que todo mundo saia bem e seja realmente um bom cristão. Muito bem. Então, agora nós vamos nos preparar para a reunião da noite, né? Vamos, meus irmãos, agradecer ao Pai da vida, o nosso Criador, nosso Deus, que está em toda parte, que ama a todos nós, que quer ver essa nossa terra numa situação bem melhor. E Jesus é o nosso mestre, é o nosso condutor. Graças a Ele nós estamos aqui na terra para o aprendizado. E nós agradecemos a Jesus, agradecemos aos trabalhadores da sua seara, que conosco também estão aqui para dar o testemunho do seu conhecimento, da sua fé, e de nos ajudar também a manter a nossa harmonia, o nosso equilíbrio, e de ajudar a todos nós naquilo que nós precisamos, não é? De a paz, aquela luz do nosso caminho, fortalecimento espiritual, tão necessário para que nós enfrentemos os problemas da nossa terra. Então nós agradecemos a todos esses trabalhadores que já chegaram aqui, prepararam o nosso ambiente, fortaleceram as nossas defesas, enfim, nos socorre a cada um de nós, nos assiste e nós agradecemos. Então assim nós ficamos mais tranquilos e vamos mais uma vez, nesses poucos minutos que estivermos aqui, vamos receber toda a ajuda possível e vamos também participar depois da palestra, com as nossas perguntas, nossas colocações, vamos tirar nossas dúvidas e vamos sair daqui bem tranquilos, não vamos dizer levitando, mas quase isso, né? Dependendo da nossa ligação, com esses amigos espirituais que nos abraçam nesse momento, nós vamos nos sentir bem mais leves. E assim, então, meus irmãos, vamos voltando para essa sala, vamos abrir os nossos olhos, vamos ficar bem esperto com relação a esse momento que nós vamos passar aqui, que vamos dizer que seria quase que único, né? Porque cada dia, cada um de nós estamos num processo evolutivo, e hoje é o dia, é o presente que vai nos dar muitas coisas boas para o futuro que já está chegando aí. Hoje nós estamos recebendo aqui o nosso amigo Paulo Brocato, né, Paulo? O Paulo vai falar para nós aquilo que quase ninguém tem, que é a ansiedade, né? Ninguém é ansioso, todo mundo é tranquilo, sereno. É da obra As Dores da Alma, né? Acho que é do Antônio. Como chama aqui o nosso escritor aí, o Santo Neto? Não é? As Dores da Alma, não é isso? E é da página 153. Então vamos chamar o Paulo aqui. Paulo, assume aqui a vossa tribuninha pequena, singela, que você seja muito feliz. Viu? Obrigado. Tá? Boa noite a todos, boa noite a todas. É com muita alegria mais uma vez que nos encontramos nessa casa de caridade, de amor, e que vamos falar realmente desse assunto que o nosso amigo falou. Mas antes de iniciarmos esse assunto, gostaria de salientar aqui a importância da casa espírita, a importância de uma casa religiosa. Se nós podemos observar bem, em cada palavra que o nosso amigo disse, ele falou sobre caridade. E a caridade, ela nada mais é que a ação em amor. É os nossos movimentos, em pensamentos, em atitudes, para melhorarmos as nossas vidas. E para tanto, a casa espírita ou a casa religiosa, ela oferece essa oportunidade. Podemos pensar que o nosso dia, por vezes, é demais atribulado, cheio de compromissos, e muitas vezes chegamos a pensar no cotidiano que não temos tempo para a caridade. Mas, ao encontro dessa casa de amor, vemos tantas situações de praticá-la, trazendo um alimento, a roupa para os bebezinhos, um conforto, uma palavra amiga
da orientação do Evangelho no lar. E tudo isso vai nos trazendo o quê? Um conforto para o nosso coração, um conforto para as nossas vidas. E olha que mais interessante, um conforto para aqueles que estão vivendo junto conosco. Sim, é a nossa família, é o nosso chefe, são também os nossos amigos, as pessoas que encontramos pelas ruas. Porque a disposição da caridade é um movimento, ele é contínuo, ele não para. Vamos deixar bem claro. Existem 2 tipos de caridade. Existe a caridade moral, que é aquela onde nós podemos ofertar em qualquer lugar. É o nosso amor, é o nosso afeto, é o nosso carinho, é a nossa atenção. E por vezes essa caridade moral, em nosso íntimo, diante aquela dificuldade daquela pessoa, paramos e percebemos que não conseguimos nem falar. Porque aquela questão daquela pessoa é tão difícil. Mas aí, eis a caridade moral. Saber ouvir. E aquela pessoa está desabafando, está conversando, está falando, está expondo e muitas vezes até chora. Isso é caridade moral. A caridade material, o nosso amigo falou muito bem. Trazer à casa espírita ou à casa religiosa um momento de satisfação. O que é gratidão materializada? É trazer um alimento, é trazer um cobertor, é trazer aquela roupa, não velha, que nós deixamos de usar por um bom tempo. Ou emagrecemos, ou engordamos, não importa. O que importa é o que é. É o valor das nossas intenções. Vamos lembrar Jesus? Ele disse assim, fora da caridade, sabemos que não há salvação. Mas o que será essa salvação? O que será esse momento de salvar? É consolar o outro. É amparar o nosso próximo como gostaríamos de ser amparados. Por vezes, não temos palavras bonitas, sabemos de cor e salteado o Evangelho. Não há necessidade. Basta ouvirmos. E para tanto, a importância, mais uma vez salientado, o Evangelho no lar. O culto cristão no lar. Não é preciso ser espírita para fazer o Evangelho no lar. Basta ter o Evangelho, ou o Novo Testamento, e lermos, reunirmos a família, marcamos uma hora, um dia, e vamos fazer. A casa pode orientar melhor. Mas agora que nós estamos mais sintonizados, eu fui de encontro a esse tema de hoje, só que eu tive que recorrer a um benfeitor espiritual. Esse benfeitor espiritual, ele era o guia de Chico Xavier. Quem souber o nome dele aqui, realmente é que já lê bastante a doutrina. Mas eu vou lembrar para vocês. Ele falou assim para o Chico, olha Chico, para nós psicografarmos os vários livros, temos que ter 3 condições. Estão lembrados quem é? Emmanuel. Disciplina, disciplina, disciplina. E esse tema aqui, que vem de encontro ao livro do nosso amigo, ele fala sobre exatamente isso. O livro de nossa referência, para a complementação da lição, que é muito importante, é o Pão Nosso. Pode ir lá, pegar na internet, no Google, tem lá em PDF, uma maravilha. Mas, um monte de livros do Chico. Mas esse aqui referencia muito bem a lição de hoje. E está lá no item 8. E chama-se exatamente ansiedades. E olha só que interessante. E o que o nosso amigo espiritual Emmanuel, que hoje está encarnado, conforme os livros da doutrina espírita já explicou, mas ele era orientador do Chico, ele trouxe assim um pequenino trecho, chama-se epístola, uma pequena frase assim do Novo Testamento. E olha só o que ele trouxe para nosso aprendizado. Lançando sobre ele toda a nossa ansiedade,
porque Ele tem cuidado de vós. Está lá, primeira carta de Pedro, apóstolo, em seu capítulo 5, versículo 7. A ansiedade, meus amigos, o que ela causa em nossas vidas? O que ela pode, ou melhor dizendo, transformar os nossos dias? E o Emmanuel ele diz nessa lição que essa ansiedade, ela arma pequenas armadilhas mentais. Isso mesmo. Por quê? Se nós formos definir o nosso pensamento, ele sai não só da nossa mente. Ele é produzido pelo nosso ser imortal. Esse nosso ser imortal é o nosso espírito. Então, toda vez que nós pensamos, nós vamos emanar esses pensamentos, onde quer que possamos estar. Então, esse cuidado que nós devemos ter perante o nosso dia a dia. Um exemplo bem prático. Muitas pessoas, elas se preocupam demasiadamente com o futuro. Olha, eu estou trabalhando bastante hoje, porque eu quero dar um futuro para os meus filhos. Digno. Olha, eu estou trabalhando hoje para conseguir um melhor emprego. Digno. Olha, eu estou trabalhando hoje para conseguir uma aposentadoria plena. Digno. Muito bem. Agora, será que esse trabalhar, ele está sendo corretamente aplicado às nossas vidas? Se estivermos colocando nesse trabalho, nessas atenções, o excesso, o que prejudica? O nosso corpo físico. Aí, a ansiedade, ela causa todo o quê? Essa dispersão de energia desnecessária. Um dado interessante. O nosso pensamento, ele tem uma velocidade. 350 milhões de quilômetros por segundo. É rápido, não é? Bastante, né? Então, vamos imaginar. Se nós estamos no nosso dia a dia. Joana de Ângeles, ela é fabulosa quando fala também sobre o pensamento. E sobre fazermos o bem e sobre caridade. Ela diz assim, que nós podemos fazer caridade 360 graus. Ou seja, o nosso pensamento, ele foca todos os locais. Aí, a doutrina espírita nos fala que existe uma coisa que parece complicada, mas não é. É chamado de fluido cósmico universal. O nosso pensamento, ele vai até lá. E ele atrai o quê? Situações iguais a que estamos o quê? Pensando, emanando. Pois bem, se nós percebermos e refletirmos exatamente o que queremos para o nosso dia, ele pode ser melhor? Pode. Ao invés de eu me preocupar, vejam só a palavra, excessivamente com o meu futuro, o que nós vamos estar perdendo? A oportunidade do presente. E não precisamos angariar carros. Não é essa felicidade futura. Não precisamos ter grandes posses materiais. Não é essa felicidade futura. Vamos lembrar novamente Jesus? Não podemos servir a dois senhores. Jesus falou isso. Ou nós servimos a Deus, ou servimos a Mamon. Quem é Mamon? Mamon era uma pessoa de dinheiro, monetariamente, cheio de dinheiro. Agora, como nós podemos diminuir pelo menos um pouco essa ansiedade? E aí, nós podemos nos recorrer mais uma vez ao Evangelho segundo o Espiritismo. Vá lá, capítulo 28. A última mensagem é de Santo Agostinho, Ventura da Prece. E ele diz o que para nós? Que a prece, a oração, é o orvalho divino. Gente, que coisa linda.
Vamos pensar agora o que é orvalho. O orvalho é uma gotinha d'água. Quando nós acordamos de manhã, tá lá, é uma gotinha d'água assim na planta. Mas o que produziu aquele orvalho? O que produziu aquela gotícula? Será que nós já paramos para pensar nisso? E o nosso amigo que fala dessa lição, ele diz muito bem. Foi Deus. Ele criou o micro e o macro. As grandes coisas do universo são Deus que criou. E se o nosso dia começa muito atarefado, mas eu tenho que levar minha mãe no médico. Mas porque as crianças precisam chegar no horário na escola. Muito bem. Vamos recorrer à prece. Vamos recorrer a uma oração. E vamos recorrer também ao nosso amigo professor André Luiz, também um outro benfeitor espiritual de Chico Xavier. Ele dizia assim, olhem, está lá no sinal verde. Livrinho sinal verde, desse tamanho, o livrinho, uma maravilha, um conteúdo fabuloso. Ele diz assim, após um obstáculo, meus amigos, aguarde outros, tá? Ou seja, a coisa não é tão fácil assim. Nós podemos observar pelos noticiários, pelos nossos amigos, colocamos lá na internet, os nossos amigos na internet, pode consultar o Google, quantas pessoas desencarnam por infarto. O coração para e a pessoa, vai para o outro lado da vida. Para nós espíritas, adiantarmos, abreviarmos a vida, que é valiosíssima para nós, o que acontece? Vamos ser considerados suicidas indiretos. O que será? E o que é ser suicida indireto? É quando nós, de alguma maneira, negativamente, vamos o quê? Tirando as nossas energias de uma forma errônea. E a ansiedade, ela é como se fosse um vírusinho, uma bactériazinha que está ali, que está querendo acelerar. Só que já falamos aqui outras vezes da ansiedade, uma palestra, falamos das estatísticas, mas hoje nós não vamos se ater nisso. Nós vamos se ater a como vencer essa ansiedade. Vamos voltar aqui à primeira carta de Pedro. Veja só o que ele fala novamente. Lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ou seja, se nós pensarmos, mas vamos pensarmos com fé. Senhor, olha, sabemos que somos ansiosos, mas assim, sabemos que temos o quê? Tarefas a cumprir. O nosso dia para trabalhar, os filhos para cuidar, os netos para olhar, o trabalho para também mantermos sempre bem. Mas, vamos lembrar novamente Jesus, que ele diz uma coisa muito, muito importante. Está lá no Evangelho também. Nós temos que cuidar do nosso corpo e também do nosso espírito. E desta forma, nós vamos diminuindo a ansiedade. Uma boa conduta, uma boa fórmula para diminuir essa ansiedade, foi falada aqui no começo. Vocês estão lembrados o que é? Rima quase com ansiedade. É a caridade. Mas por que será que nós, fazendo a caridade, vamos diminuir, não vamos nos livrar dela? Porque diz a medicina que a ansiedade, ela tem um movimento até que positivo em nossas vidas. Porque ela nos impulsiona, a adrenalina, a noradopamina e um monte de substâncias químicas que o cérebro solta na hora de fazermos a nossa atividade. Por exemplo, um atleta, ele tem a sua ansiedade, porque ele está se preparando para fazer uma natação, um tiro de 150 metros, um salto em alturas, e aí? A ansiedade toma conta. Mas o que acontece? Ele treina. O quê? A mente. Ele treina a mente para quê? Para não incorrer num infarto.
Veja só. Então, esses detalhes é que vai nos ajudar. Olha só o que Emmanuel traz para a gente, acrescentando as nossas lições hoje. A ansiedade tentará violentar corações generosos, porque as estradas terrenas, o nosso dia a dia, desdobram muitos, mas muitos ângulos obscuros e problemas de solução muito difícil também. Entretanto, agora Emmanuel nos ajuda. Não nos esqueçamos da receita de Pedro. Vamos entregar a nossa ansiedade a Jesus. Mas é assim, Jesus, mestre querido, eu te entrego a minha ansiedade, o senhor cuida aí, tá? É assim? Não. Nós temos que conversar com o nosso fórum íntimo. Nós temos que entender o que realmente nós precisamos para sermos felizes. Só tem uma importância. Aí vamos à lição, ao nosso autor de hoje, que é o livro Ansiedade. Não, Nas Dores da Alma. Ele diz assim, que Deus, o que é Deus? É a consciência do universo. E se nós pensarmos, se Deus é a consciência do universo, ele também é a alma da natureza. Vamos lembrar do Agostinho de Orvalho, ali de manhã, da prece? Ele é o quê? Deus é o quê? É eterno. Ele é infinito. Ele é imutável. Ele é onipotente. Ele é soberanamente justo e bom. Então ele sabe que toda essa ansiedade que nós estamos, por algum momento, seja pouca, seja média, seja muita, ela vai passar. Porque se todas essas questões que Deus nos coloca em nossas vidas, é para fraquejarmos? Claro que não. O Pai Celestial, Ele quer o nosso fortalecimento, a nossa coragem, o nosso discernimento de saber resolver aquela situação difícil no momento de ansiedade. Tipo assim, eu posso resolver. Vamos lembrar o grande apóstolo, Paulo de Tarso? Está lá, Filipenses 4,13, no Novo Testamento. Tudo posso. Paulo de Tarso disse, tudo posso naquele que me fortalece. Se ele nos fortalece, a ansiedade será vencida. Meus amigos e minhas amigas, é um trabalho devagarzinho. Não é de uma hora para outra. A nossa evolução, ela é a passos curtos. Não somos ainda considerados grandes espíritos, como Emmanuel, como Chico, como André Luiz, Dr. Bezerra, e tantos outros espíritos que não são espíritas, estão trabalhando na espiritualidade superior. Mas o que nós podemos ter a certeza? Vamos usar a nossa imaginação. Podemos imaginar um campo melhor para as nossas vidas. É preciso ser gente. É preciso, urgente, curar os nossos corações. Não vamos viver atribulados, por mais atribulação que tenha. Vamos seguir o Mestre. Vamos prestar atenção nessa mensagem que hoje ela transforma as nossas vidas. Basta abrirmos as comportas das nossas emoções. Falou aqui o nosso irmão do Evangelho, falou da caridade, falou da ajuda ao centro espírita. Vamos lembrar a maior caridade de todas. Conosco mesmo. Vamos diminuir a ansiedade. Se está difícil, se está complicado, procuremos uma ajuda médica. O médico, ele vai nos orientar, ele está aqui para nos auxiliar. Não, eu não preciso, eu com esporte eu tiro, eu com alimentação eu tiro. Não tira, não. Tem que ir no médico. Vai dar lá um comprimido, vai controlar, e aos poucos, o que eles falam? Eles vão fazendo a
desmama daquele medicamento. Daqui a pouco estaremos, vamos imaginar, como diz a lição, sem ansiedade. Imaginemos um mundo sem ansiedade. Estaremos no mundo, conforme diz Kardec, de regeneração. Gente, que coisa linda! Só que para isso, nós precisamos trabalhar. Arregaçar as mangas. E ele cita aqui também uma das mensagens do Espírito Verdade, que foram um dos auxiliadores da codificação da doutrina espírita. Amai-vos. Instruí-vos para sermos felizes. Vamos vencer a ansiedade. Mas com discernimento, com bom senso e com critério. Vamos seguir realmente os passos de Jesus. Não sermos igual a eles. Não. Ele é único. Jesus é o único espírito de maior luz, de maior intensidade e envergadura moral, que ele desceu dos planos celestes até a terra para nos ajudar. Vamos, mais uma vez, vamos pensar uma coisa. Se nós, cada um temos as nossas tarefas, as nossas dificuldades, será que os pesos que nós temos são proporcionais à nossa luta? Será que Deus vai colocar uma carga mais pesada do que nós possamos suportar? Meus amigos, minhas amigas, jamais Ele vai fazer isso. Essas más paixões que vêm também de muito tempo atrás, já está na hora de nos libertarmos dela. Mas vamos usar o crivo racional. A fé inabalável, diz Kardec. Com força, coragem e muita determinação. Muita paz a todos. Muito bem. Caetano, não tem pergunta na internet lá? Dá uma olhadinha. Enquanto isso, nós conversamos um pouquinho, pessoal. Muito bem, minha gente. Terminamos. Meia hora passa tão rápido, né? Imagina. Alguém tem alguma pergunta para fazer a respeito do tema? Não tem ninguém mais ansioso aqui, está todo mundo calmo. Todo mundo calminho. Também foi brincadeira os fluidos que se receberam aí, todo mundo? Todo mundo ficou calmo, né? Já foram praticando assim. É. Tem, né? Hoje não tem. Hoje o pessoal achou que o tema... O pessoal está ou muito calmo... Então, aproveitando assim que não tem perguntas, vamos colocar uma pergunta então para vocês? Posso? Quem gosta de ler o Livro dos Espíritos? Quem lê o Livro dos Espíritos? Vamos lá, é uma questão bem curtinha. Nessa lição ele nos traz uma questão bastante interessante, que é a questão 715 do Livro dos Espíritos. Ela diz assim: como pode o homem conhecer o limite do necessário, que tem a ver com a ansiedade? Veja só como o autor espiritual nos traz uma essência para meditarmos melhor. Ó, vou repetir. Ó. Como pode o homem conhecer o limite do necessário? Os espíritos superiores, eles sempre trazem um questionamento moral para o nosso aprimoramento intelectual. Aí ele nos responde assim: aquele que é ponderado e conhece por intuição. Bom, muitos só chegam a conhecê-lo por experiência e à sua própria custa. Ou seja, no nosso dia a dia, nós vamos ver o que é necessário. Trabalhar demais é necessário? Trabalhar em excesso? Cuidar das crianças excessivamente é necessário? Não. Comer em excesso é necessário? Não. Vejam só, como a pergunta ela vem realmente de encontro aos nossos questionamentos. Aí podemos dizer assim: olha, mas é difícil saber tudo. Realmente, é difícil saber tudo. Mas a consciência nossa está o quê? Escrita a lei de Deus. Então nós já sabemos o certo e errado, por quê? Por causa do livre-arbítrio. Apesar de todas as questões que todos nós sabemos, provas e expiações, Jesus falou que temos que o quê? Nos ajudar, nos amar, nos amparar uns aos outros. Muito bem.
Ninguém quer falar nada sobre o assunto? É uma pergunta? Vamos lá. Esses dias eu estava muito ansiosa. Tá. Esses dias... Ana Mar. Mar. Tem o tá. Ana? Mar. Tá. Ana. E eu estava muito ansiosa, que tinha uma coisa que eu queria resolver, mas eu queria tudo muito rápido. Aí eu vi que eu tinha que protelar, porque não dependia só de mim, tinha outras pessoas. Aí uma pessoa me respondeu, olha, você tem que ter... tudo tem seu tempo, então. E, tipo assim, você vai ter que esperar. Aí ele perguntou assim para mim, quais são as 2 coisas que movem o mundo? E acabou o e-mail assim. Aí eu peguei e respondi. Eu acho que é paciência e determinação. Mas eu não sei se eu estou correta. Então eu queria saber, isso é uma parte para você tentar driblar a sua ansiedade? Claro. Com certeza. E vale sempre um bom drible, viu, Ana? Porque os maiores gols são feitos com grandes dribles, né? Não é verdade? E você começou muito bem, olha só. E o autor dessa lição, ele fala exatamente que nós temos o quê? Um tempo para resolver as situações. Porque não depende de nós. Só de nós, Ana. Então entrega, vamos fazer igual a Pedrão? Pedro, o apóstolo. Vamos entregar essa ansiedade a Jesus, mas vamos trabalhar a resposta dentro de nós. Foi o que você fez, Ana. Você ouviu a pessoa. Olha, Ana, deu tempo ao tempo. Tudo vai dar certo. Amanhã é outro dia. Cada dia resolve-se uma situação. Um passo. Quando nós nascemos, por exemplo, estamos lá na barriguinha da mamãe, quando estamos lá com 6, 7 meses, nós já saímos andando assim? Pegamos a bicicletinha lá e já vamos andando assim? Não. Nós vamos o quê? Primeiro gatinhar. Isso já nos segura a não, olha a sabedoria divina, a não termos ansiedade. Veja, o nosso corpo material, o nosso corpo somático, ele o quê? Ele nos prende. Para quê? Para não vivermos ansiosos. Deus não é perfeito? Perfeito é a obra dele? Claro que é. Mas ainda temos situações que devemos mudar. E você fez a primeira, Ana. Você ouviu. Isso foi ótimo. E o que é melhor ainda, você estava aqui hoje. É melhor ainda. Sempre as ordens. Mais alguém? Viu, Paulo? Também nós temos que observar o seguinte, tem ansiedade e tem também o que eles falam, outro dia mesmo um palestrante disse, sobre apatia. Não se pode ficar nem muito lá, nem muito cá. Ponto de equilíbrio também, né? Porque a pessoa apática também não resolve nada. Olha, bem lembrado. Realmente. Verdade, pessoal. Então, olha só. Esses momentos nossos, tipo assim, então não vou ser ansioso e vou deixar que as coisas aconteçam por si só. Essa não é a melhor conduta para termos. Ficar esperando as coisas acontecerem para termos o quê? Um grande finale, igual a novela das 8? Não. Temos que nos esforçar. É o que falou aqui o Espírito de Verdade na questão 715. É o necessário. O que é necessário para mim? O que o outro também quer. É o bem, é o amor, é a benevolência, é o carinho, é a atenção, é o olhar. Isso. Vencendo a ansiedade com caridade. Fechou. Mais alguém? Esse negócio da deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar ou levar eu, não funciona. Pessoal, temos que ser o quê? Existe uma palavra bastante interessante, obrigado pelo feedback, chamado proatividade. Se eu sei que uma coisa vai acontecer, então eu vou lá e vou resolver. Não, puxa o freio de mão. Moral. Puxa o freio de mão. Moral. Joga pro raciocínio e o bom senso. Então posso resolver assim, assado, e outro dia. E, pessoal, mais uma vez, 1 minuto. Gente, Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 28, a hora de dormir. É uma prece do nosso anjo guardião. Pessoal, 4 linhas. Gente, essa prece é maravilhosa. Leiam.
Pega, ou se não quiserem fazer a prece do Evangelho, faz uma de coração. Façam assim, simples e objetiva. Vou dormir com Jesus e vou acordar com Deus. Muita paz a todos. Muito bem, muito obrigado. Então, olha. Muito bem. Então nós agradecemos a participação do Paulo. Tem muita gente que vai pensar, lembrar alguma coisa. Todos nós temos, no fundo, um pouco de ansiedade em tudo, né? A gente está pensando às vezes lá na frente, quer resolver logo os problemas. Isso é próprio do ser humano, ainda mais quem vive numa cidade como a nossa. Nós vemos a diferença das pessoas que moram na cidade e das pessoas que moram no interior. Nós vemos que a diferença é grande. Isso tem influência, talvez, da própria natureza, como ele mencionou, a natureza. Então, cada um vive uma certa situação, se bem que cada um é um, né? Mas a gente vê que o pessoal no interior, aquelas famílias tranquilas, o pessoal é bem diferente de nós aqui na cidade. Aqui é só correria. Lá no interior a gente fica olhando, a gente fica ansioso de ver a maneira da pessoa se comportar. Eu estive em Minas, fui visitar, eu vejo o jeito da pessoa, até de falar. Eu falo, meu Deus, como a gente sofre. Nós aqui na cidade, com a nossa maneira de ser, né? Desse dia a dia, desses atropelos, essa coisa toda, a gente vê a diferença de um povo para outro. Como nós vemos lá na Índia, nós vemos na Grécia, cada povo tem o seu jeito de ser, cada espírito está numa evolução. E é o coletivo, né? Nós aqui na cidade somos o coletivo de uma metrópole. Então nós temos atitudes completamente diferentes. Por isso que nós temos que ter o freio do estudo das coisas espirituais também, da religião, para que nós baixemos o nosso facho um pouco, né? Porque é assim que acontece conosco. Bom, tudo bem. Então hoje nós aprendemos mais alguma coisa, a ser menos ansioso, né? Muito bem. Então nós vamos agora nos preparar, vamos fazer nossa elevação do nosso pensamento. Como o pensamento é força, nós vamos colocar esse nosso pensamento nesse universo de Deus. Aqui onde nós estamos, nós vamos atingir, pelo menos no nosso planeta Terra, o nosso povo, de uma maneira geral, toda a nossa humanidade, cada um no seu jeito de ser, mas são todos seres humanos no mesmo patamar evolutivo. Né? Ninguém é melhor do que ninguém, pelo menos dentro daquela visão do divino, de Deus, todos somos iguais, né? Então nós vamos vibrar pela nossa humanidade, as pessoas que não tiveram essa oportunidade que nós temos aqui, de estar hoje aqui, tranquilos, vivenciando outras situações. Né? Essa comunhão com as coisas espirituais, com Deus, é importante na nossa vida. Pelo menos uma vez por semana, quando nós vamos na casa espírita, nós deixamos de lado uma porção de problemas nossos e vamos fazer só nossa ligação espiritual. Isso é muito importante para que nós tenhamos, então, um pouquinho dessa paz que nós precisamos para desenvolver, então, nossas atividades normalmente no dia a dia. Então, nós queremos isso também, para aquelas pessoas que não estão nessa situação, que elas tenham oportunidade também, que elas sejam envolvidas, bafejadas por esses espíritos bondosos de Deus, de Jesus, nossos ceareiros bondosos, que estão em toda parte envolvendo nossa humanidade. Nós sabemos que cada um de nós tem as suas imperfeições particulares. Nós vemos no todo que o mundo ainda falta muito para chegar naquilo que seria o ideal para que a regeneração chegasse mais rápido nesse nosso planeta de provas e expiações. Mas nós sabemos que isso vai acontecer. Mais dia, menos dia vai acontecer. E nós vamos pedir a Deus por isso. Pedir para toda a nossa humanidade ser envolvida por Deus, através dos missionários de Jesus, para que essa paz, nesse momento que nós estamos aqui recebendo, que também ela seja distribuída. Vamos dividir com esses nossos irmãos, através do nosso coração, dos nossos sentimentos, envolvendo os hospitais. Vamos entrar com Jesus, que é o nosso médico maior, fortalecendo esses nossos irmãos que estão atravessando períodos difíceis, momentos difíceis na vida. Vamos abraçá-los no nosso pensamento. Nós sabemos que são tantos que estão lá, às vezes, necessitados desse nosso apoio moral, essa caridade moral que nós ouvimos hoje. Vamos abraçar esses nossos irmãos com nossos pensamentos, levando as melhores vibrações, pedindo à equipe médica do espaço, do plano espiritual, esses médicos bondosos que continuem o seu trabalho no anonimato para nós, mas Deus, Jesus, sabe que esses trabalhadores continuam na ativa plena, ajudando esses nossos irmãos necessitados. Vamos abraçar cada um desses nossos doentes, nossos irmãos, pedindo o seu fortalecimento, o seu soerguimento moral e físico, para que esses irmãos tenham novamente a sua vida normalizada.
Vamos vibrar pela nossa infância, pelas nossas crianças, pedindo muita proteção aos nossos pequenos, aos nossos jovens, principalmente esses que estão no caminho dos vícios, das drogas, dessa dependência química terrível, que está prejudicando a nossa juventude. Pedindo a Deus e a essas pleiades de espíritos da juventude espiritual que incessantemente estão trabalhando, pertencem aqui aos núcleos de Jesus, com seu evangelho de amor, levando muita força para esses jovens, para tirar eles do caminho do vício. Nós agradecemos a Deus, que nós temos certeza que essa juventude está em atividade plena a favor da nossa juventude encarnada. Vamos vibrando pelos nossos lares, pelos entes queridos, pelas pessoas que nós amamos, pelas pessoas que às vezes têm algum problema conosco, vamos abraçá-los, como Jesus disse, para que nós nos entendêssemos com nossos irmãos enquanto estivéssemos a caminho, para que não houvesse nenhum tipo de discórdia, de desarmonia. Vamos pedir a Deus que envolva todos esses nossos irmãos, nossos vizinhos, companheiros de trabalho, de estudo, para que essa paz nos envolva a todos, para que nós possamos dormir tranquilos, sabendo que depois, parcialmente desligado do corpo físico, nós vamos encontrar com muita gente. Vamos esperar que nós estejamos bem com todos, para que nós somemos, aprendamos, crescemos e voltemos no dia seguinte com o nosso espírito, com muita vontade de trabalhar, tranquilo e felizes, porque a vida continua sempre. Esses momentos que nós desligamos através do sono físico é muito importante para nós amelharmos muito, junto com esses espíritos superiores, com amigos, familiares. Então nós vibramos por todos esses companheiros. E assim, meus irmãos, agradecidos a Deus, agradecidos a esses trabalhadores bondosos que nos envolvem a todos com muito carinho, vamos pedindo permissão ao nosso dirigente espiritual para terminar a nossa reunião dessa noite, com muita paz, com muita alegria no coração, e que na próxima semana todos nós estejamos reunidos mais uma vez para mais um aprendizado com Jesus, através dessas lições bondosas que nos chegam a mãos cheias, através desses espíritos superiores. Graças a Deus. Vamos aguardar mais um pouquinho, então, cada um que vai receber o seu passe, seu tratamento. Vamos colocando, então, os primeiros que vão receber os passes magnéticos na fila, depois os passes espirituais, para termos uma disciplina no atendimento, para que tudo corra muito bem.